Tecnologias antigas, surpreendentemente avançadas. Um olhar no passado. A imagem que frequentemente temos das civilizações antigas é a de culturas primitivas, limitadas por ferramentas simples e pouca compreensão científica. No entanto, ao olharmos com mais atenção para a história, encontramos exemplos extraordinários de tecnologias avançadas que desafiam nossa percepção do que era possível há milhares de anos. Algumas dessas invenções antigas, tão surpreendentes quanto eficazes, nos mostram que as civilizações do passado eram muito mais sofisticadas do que imaginávamos. Vamos explorar algumas dessas tecnologias antigas surpreendentemente avançadas que continuam a intrigar cientistas e historiadores. A máquina de Anticítera, o primeiro computador da humanidade. Descoberta em 1901 no fundo do mar Mediterrâneo, perto da ilha grega de Anticítera, essa máquina se destacou como um dos artefatos mais misteriosos e complexos da antiguidade. Datada de aproximadamente 100 a.C., a máquina de Anticítera é um dispositivo mecânico que continha dezenas de engrenagens de bronze interligadas, algo que só foi visto novamente na Europa durante o Renascimento, quase 1500 anos depois. Pesquisadores descobriram que a máquina era capaz de calcular posições astronômicas com precisão incrível. Ela podia prever eclipses, calcular os ciclos dos planetas e até mesmo o calendário dos Jogos Olímpicos. Esse artefato nos mostra que os gregos antigos não apenas compreendiam astronomia, mas também tinham a capacidade de construir dispositivos mecânicos extremamente avançados. O vidro flexível de Roma. A Roma antiga, uma civilização conhecida por suas grandes conquistas em engenharia e arquitetura, também guardava alguns segredos tecnológicos. Um dos mitos mais persistentes envolve o vidro flexível, um material que, segundo alguns registros históricos, foi apresentado ao imperador Tibério no século I d.C. Disse que um artesão criou um copo feito de um vidro que, ao ser jogado no chão, não quebrava. Em vez disso, ele amassava, e o artesão conseguia restaurar sua forma original com uma simples ferramenta. A lenda conta que Tibério, temendo que o novo material diminuísse o valor dos metais preciosos, como o ouro e prata, mandou executar o inventor e destruir seu segredo. Embora o vidro flexível nunca tenha sido confirmado como uma realidade, a história nos faz refletir sobre quantas inovações podem ter sido perdidas no tempo. A bateria de Bagdá. Energia elétrica na antiguidade. Um dos exemplos mais intrigantes de tecnologia avançada na antiguidade vem da Mesopotâmia. Descoberta em 1938 nas proximidades de Bagdá, a chamada bateria de Bagdá é um pequeno vaso de argila contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro, datada de aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Muitos acreditam que este artefato funcionava como uma bateria rudimentar, capaz de gerar eletricidade quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão. Embora seu propósito exato ainda seja objeto de debate, alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido usada para galvanoplastia, um processo eletroquímico que deposita uma camada de metal sobre outro material. Se isso for verdade, isso indicaria que os antigos possuíam um conhecimento prático de eletricidade muito antes das descobertas modernas sobre o assunto. O ferro de Damasco. Espadas imbatíveis. As espadas feitas com aço de Damasco, produzidas no Oriente Médio a partir do século III, são lendárias por sua incrível resistência e capacidade de corte. O segredo desse aço, que apresentava padrões ondulados únicos, permaneceu desconhecido por séculos. Somente recentemente, os cientistas descobriram que a durabilidade e a afiação dessas espadas vinham de nanotubos de carbono presentes na liga metálica. O processo exato de fabricação, no entanto, foi perdido com o tempo, e até hoje não conseguimos replicar o verdadeiro aço de Damasco em suas características plenas. O conhecimento metalúrgico necessário para criar essas armas está muito à frente do que se imaginava possível naquela época, sugerindo que os ferreiros antigos
tinham uma compreensão avançada da ciência dos materiais. O concreto romano, uma fórmula que resistiu ao tempo. A engenharia romana é amplamente conhecida por suas inovações, mas uma de suas maiores conquistas foi o desenvolvimento de um concreto extremamente durável. O concreto romano, utilizado na construção de monumentos como o Panteão e o Coliseu, é muito mais resistente ao tempo do que o concreto moderno. Isso se deve à sua fórmula única, que incluía cinzas vulcânicas misturadas com cal. O mais surpreendente é que, em vez de enfraquecer com o tempo, o concreto romano se fortalece em contato com a água do mar, criando cristais de tobermorita. Essa descoberta recente faz com que o concreto romano seja objeto de estudo para novas tecnologias de construção, mostrando como as civilizações antigas possuíam um conhecimento profundo de materiais naturais. O mecanismo de fogo grego, uma arma naval temida. Muito antes da pólvora, os gregos bizantinos desenvolveram uma arma que ficou conhecida como fogo grego, um composto inflamável que poderia queimar sobre a água. Usado em batalhas navais a partir do século VII, o fogo grego foi uma tecnologia militar secreta que aterrorizou inimigos por séculos. Sua fórmula exata se perdeu, mas relatos da época sugerem que o composto era lançado por um tipo de sifão e incendiava imediatamente ao entrar em contato com o alvo. Muitos acreditam que o fogo grego era baseado em petróleo cru, enxofre e cal, mas a mistura precisa ainda é um mistério. Esse avanço tecnológico permitiu que o Império Bizantino mantivesse a supremacia naval por muito tempo. Essas invenções antigas são apenas alguns exemplos do incrível engenho humano ao longo dos séculos. Elas nos lembram de que, embora as tecnologias modernas tenham transformado o mundo, nossos ancestrais já possuíam um entendimento surpreendentemente avançado do mundo ao seu redor. O passado é cheio de inovações perdidas e descobertas surpreendentes que ainda hoje nos inspiram e nos desafiam a pensar sobre o que mais pode estar escondido nos mistérios da história. Essas tecnologias antigas nos fazem refletir sobre o quanto ainda temos a aprender com o passado e o quanto a genialidade humana é capaz de criar soluções brilhantes em qualquer época.